pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu queria gravar uma palavra aqui que o Senhor me pôs no meu coração hoje, quando eu estava orando. Eu tô sem óculos, eu acho que eu perdi meu óculos. Elias, né? Não sei se vocês conhecem a história. O profeta Elias, ele estava sendo perseguido por Jezabel, ele viveu muitas coisas com Deus, só que ele estava cansado, já estava num nível de estresse, de cansaço extremo, e ele pediu a morte ao Senhor. Disse assim, 1 Reis capítulo 19, ele pediu a morte dizendo, versículo 4, pediu a morte dizendo, agora basta, Senhor, retira minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Então ele entrou num processo de tristeza, de depressão, de angústia e de desejo de morrer. Não é desejo de se matar, gente, é diferente, né? Desejo de suicídio é uma coisa, desejo de que Deus o levar é outra coisa, né? O desejo de se matar, tirar sua própria vida, é um desejo maligno, do mal. Muitas vezes você está cansado de viver por causa do excesso de problemas e você pedir a Deus para te levar é outra coisa, não é desejo de suicídio, não. Ele não queria tirar a sua própria vida, ele pediu a Deus que o levasse. Mas, gente, Deus entende a gente. Deus entende quando a gente chega num limite da nossa capacidade de suportar certas coisas. Embora Deus não tirasse a vida, ele pediu para que Deus o tirasse a vida dele. Deus não tirou a vida dele, mas Deus ouviu a oração de Elias. E Deus, logo depois disso aqui, Deus falou para ele no monte que ele iria ungir um rei e que ele iria, deixa eu ler aqui onde está escrito. Irás ungir Azael como rei de Arã, ungirás Jeú, filho de Nanci, como o rei de Israel, e ungirás Eliseu, filho de Safate, como profeta em seu lugar. Então, Deus já estava preparando uma pessoa para substituir Elias, antes que ele orasse, antes que ele pedisse isso. Porque Deus já sabia que ele já estava num nível de cansaço extremo. Tanto que quando ele vai para a caverna, nesse estresse todo, Deus aparece por meio de um terremoto, de um fogo, de coisas assim maravilhosas. Mas nada disso chama atenção, nada disso desperta Elias, nada disso mexe com ele. Se fosse qualquer um de nós, Deus aparecesse por meio de um fogo, de um terremoto, de um sei lá o que, a gente ficaria animado, super disposto a servir o Senhor. Isso iria renovar as nossas forças, a nossa fé. Mas ele não reagiu a nada. Ele continuou dentro da caverna, desanimado, sem disposição. O que fez ele sair da caverna foi uma brisa suave. Então Deus sabia que realmente ele tinha chegado num nível de estafa, de cansaço, de que ele não queria mais continuar. E Deus, gente, ele respeita as nossas orações, os nossos pedidos. Não tô falando que Deus sempre vai atender tudo que a gente quer, não. Porque tem horas que a gente ora coisas que não convém. Mas Deus entende as suas orações. Deus entende os seus sofrimentos, Deus entende o seu cansaço. E muitas vezes você tem razão naquilo que você está falando. Muitas vezes o seu cansaço é genuíno, o seu desejo de parar é genuíno. Não
é uma besteira como as pessoas falam. Ah, isso é besteira. Então, as pessoas têm uma tendência a diminuir tudo que os outros falam, né? A tirar a importância daquilo que as pessoas falam. E Deus não. Deus realmente, ele entende a verdade que você está falando, aquilo que está dentro de você, que você está falando para ele. Ele entende, ele sabe que aquilo é verdade. Ele estava realmente cansado. Ele estava pedindo Deus para parar. Ele não queria continuar o ministério. Então, Deus falou para ele ungir o seu substituto. E depois disso, terminar essa obra aqui, ele foi, ungiu, encontrou-se com Eliseu e depois de um tempo ele foi levado para o céu. Ele sabia que ele ia e ele estava feliz por isso, de ser levado. Então, por que eu tô falando isso? Que eu estava orando e o Senhor falou muitas coisas sobre mim, sobre a minha vida. Não tô falando que eu vou morrer, não. E Deus falou muitas coisas sobre a minha vida que eu nem imaginava. E uma dessas foi essa palavra, que ele leva a sério as orações que a gente faz. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente ora. Porque às vezes você está pedindo uma coisa e Deus está levando a sério aquilo que você está pedindo. Deus não é como um homem. A gente ignora o que as pessoas falam. Se a gente considera aquilo bobagem, o que na maioria das vezes a gente faz, ignorar os pedidos e as necessidades e o sofrimento das pessoas, Deus não faz isso. Quando você vai a Ele e pede a Ele alguma coisa, Ele se importa verdadeiramente com aquilo que você está falando. Por isso que Ele diz que nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente fala, porque Ele leva em conta tudo o que a gente falar. Então, a Bíblia fala que você não deve fazer nenhum voto, você não deve abrir a sua boca para falar nada diante de Deus que você não tenha condições de fazer, porque Ele leva muito a sério e Ele odeia pessoas que fazem votos de tolo, pessoas que prometem algo, que falam algo e não fazem. Então, Ele leva a sério todas as palavras que a gente fala. E às vezes as palavras que a gente fala vão mudar totalmente o nosso destino. Jesus disse que nós seremos condenados ou justificados pelas palavras que nós falamos. Então, cuidado com aquilo que você pede. Então, Deus às vezes vai atender uma oração que você fez. Você talvez hoje não saiba, mas você pode estar aí se dirigindo para o lugar onde Deus está realmente respondendo orações antigas que você fez e que Ele considerou como aquilo realmente era necessário, como aquilo era uma oração importante para você. Então, o Senhor falou comigo isso, que coisas que eu orei, que Ele vai fazer, coisas que eu pedi a Ele, e Ele vai fazer coisas que outras pessoas pediram e que o que essas pessoas pediram estão relacionados comigo. Por exemplo, eu não posso falar, mas assim, coisas que algumas pessoas oraram, ele falou isso pra mim, eu era a resposta da oração daquela pessoa. Por exemplo, Eliseu foi a resposta da oração de Elias. Ele não sabia que Elias estava pedindo para ser levado. E Deus já estava preparando uma pessoa para ficar no lugar dele. Então, ele era a resposta da oração de Elias. Às vezes, você é a resposta da oração de alguém. Então, Deus falou isso para mim. A gente, às vezes, não entende isso. Então, uma coisa... Gente, vou falar uma coisa para vocês. Como que a gente ouve a voz de Deus?
A gente ouve a voz de Deus quando você está orando, quando você está lendo a Bíblia, quando você está adorando o Senhor, quando você está em comunhão com Ele. Mas na hora que você está ali no momento mais de profunda comunhão e oração, fique atento às palavras que vão surgir aqui de dentro de você. Normalmente Deus fala muito nesses momentos que você está ali em adoração ao Senhor. Ele começa a fazer brotar do seu interior. Ele falou que ele faria fluir rios de águas vivas do interior daquelas pessoas que crescem. Então, ele faz fluir essas palavras de dentro da gente, coisas dele para nós, às vezes são só para nós, às vezes são palavras para outras pessoas. Mas o Senhor falou muitas coisas comigo hoje sobre a minha própria vida, coisas que eu nem esperava. Então, se você quiser ouvir a voz de Deus, ore, comece a orar, buscar o Senhor com intensidade e fique atento à voz de Deus que vai vir na hora que você estiver orando. Começar a fluir dentro de você uma voz, um pensamento, algo que parece um pensamento, mas não é um pensamento, é uma coisa diferente, mas é um pensamento. Não dá pra discernir muito bem, mas é algo que vem de dentro de nós, flui daqui de dentro, uma palavra para você, para sua vida. Então, a palavra de Deus diz assim: eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Então, aquilo que você deseja, que está de acordo com a vontade de Deus, é também o que Ele deseja para você. Porque, na verdade, foi Ele que colocou esse desejo dentro de você, né? Então, Ele quer realizar aquilo que Ele colocou no seu coração. Então, os pensamentos de Deus a seu respeito são pensamentos bons. Então, não deixe que o seu coração se encha de medo do que Deus está fazendo, porque Deus é bom e os pensamentos dele sobre nós são pensamentos bons. Ele tem pensamentos bons sobre você. Ele tem desejos bons sobre a sua vida. Então, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Uma coisa que Deus falou no meu coração é isso: as coisas que você pediu vão acontecer do meu jeito, no meu tempo, do meu modo. Que não era para eu me precipitar em nada, porque Ele faria todas as coisas. Então, foi a palavra maravilhosa de Deus para mim. Então, confia no Senhor. Tem esses momentos de adoração profunda, de oração com o Senhor, que você vai ouvir a voz de Deus fluindo no seu interior, trazendo respostas de coisas que você tem questionado, que você tem pedido, que você tem buscado. Então, tem esses momentos com Deus. Elias teve esse momento com Deus ali. Ele rasgou seu coração, ele estava sinceramente querendo parar. E Deus sabia que aquilo era uma oração verdadeira e que ele tinha toda a razão naquilo que ele estava querendo. Tanto que o próprio Deus preparou uma pessoa para substituí-lo. Deus, o fardo dele é leve, né? Então, Deus não queria colocar sobre Elias um peso maior do que ele já tinha. Ele entendeu que aquele era o limite para ele. Deus entende os nossos limites, o peso que a gente tem carregado. Deus entende as dores que você tem sofrido. Não pense que Ele é como os homens, que ignoram tudo que você fala, tudo que você sente. Fala que é bobagem. Ai, para com isso, é bobeira. Não, Deus não é assim. Deus entende tudo o que você está vivendo. E Ele já preparou para você um escape, Ele já preparou para você uma saída, Ele já preparou para você um lugar. Deus falou comigo que Ele vai fazer sair fontes no deserto, coisas onde eu não espero, respostas onde eu não espero, onde é totalmente inesperado. É de lá que vão vir as fontes. Ele vai fazer romper fontes de águas no deserto, em lugares secos. Ele vai fazer nascer a vida, as respostas que eu vim buscar, que eu tenho buscado do Senhor.
Então, Ele tem preparado para nós um caminho, gente. Então, não tenha medo de Deus. Os pensamentos de Deus a seu respeito são pensamentos bons. Pode ir diante dele, abrir o seu coração, falar o que você tiver que falar. Elias falou a verdade. Deus, eu não quero viver. Deus não matou Elias. Deus levou ele numa carruagem. Mas Deus sabia que era realmente legítima aquela dor. Deus sabe que a dor que você está vivendo, a dificuldade que você está vivendo é legítima. Você tem toda a razão do que você está falando. Claro que tem momentos que a gente não tem razão. Mas Deus sabe que você tem razão no que você está falando, no que você está sofrendo, naquilo que você está queixando. Então, você tem razão na sua dor e Deus entende isso. E Ele já preparou para você uma resposta. Aquilo que você está esperando, Ele já está preparado para você. É só você confiar nele. Não se precipite e faça as coisas no tempo e no modo do Senhor. Amém? Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo mais Ele fará. Então Ele vai abrir caminhos nas águas, Ele vai abrir caminhos no deserto, Ele vai fazer sair água no deserto, nascer água no deserto. No lugar onde você não espera, o Senhor vai abrir um caminho para você. Confia nele. Ele que te trouxe até onde você está e Ele vai te guiar até o fim. Aquele que começou a boa obra há de terminar. Amém? Deus te abençoe sua casa, sua família. Grande beijo. Amanhã tem mais vídeos. Se inscreve no meu canal. Se inscreve no meu canal. Curte, comenta, compartilha. Tá bom? Grande beijo. Me segue lá no meu Instagram. Vou colocar meu Instagram pra vocês, tá? Deus abençoe a vida de vocês. Tchauzinho.